Agora nós vamos passar para a modelagem do terreno. Para isso, nós vamos lá no nosso pavimento térreo, tá? E vamos pegar a ferramenta Polyline, usar a ferramenta retângulo e fazer um retângulo em volta aqui do nosso, como se fosse o retângulo do nosso terreno. E nós vamos pegar aqui embaixo também em documentos, baixar até achar a spline e desenhar algumas curvas de níveis, como se fosse as nossas curvas de níveis do terreno, tá? Pronto, desenhei aqui as curvas de níveis. Essas são as curvas de níveis do nosso terreno. Agora nós vamos usar a ferramenta Mesh aqui, ó, para desenhar terreno. Aqui, se a gente clicar, ele já tem alguns parâmetros salvos. Nós vamos usar esse aqui, terreno solo, tá? E vou usar aqui a ferramenta de retângulo, tá? Então, clico aqui, observa que ela vai estar do zero, né? Pavimento zero, do pavimento térreo, ela vai descer 1 metro para baixo esse terreno. Então, aqui, ó, já desenhei. Se for lá no 3D, ó, eu tenho o terreno. Então, vamos fazer o seguinte, aqui, ó, pode ver que o terreno está no zero, né? Baseado no zero, a gente pode até baixar um pouco mais ele. Pode colocar aqui menos 0,20, né, para ele baixar. E agora nós vamos colocar as dimensões, curvas de níveis mesmo nele. Então, para isso, ó, ele está como se fosse um terreno único, não tem curva de nível, né? Como se fosse todo ele plano. Para isso, nós vamos colocar curvas de níveis diferentes. Essa aqui vai estar a 50 centímetros, essa aqui vai estar no zero e essa aqui vai estar a menos 50 centímetros, tá? Então, vamos lá. Para fazer isso, nós primeiro precisamos colocar os pontos da curva de nível aqui. Então, selecionamos o nosso terreno, vem aqui em ferramenta terreno, tá? Clica em cima dela e depois com a ferramenta espaço, aqui espaço no teclado, nós paramos com o mouse em cima e clicamos em cima da linha. Ele vai perguntar Fit to User Ride. Sim, vamos manter. Eu quero criar pontos aqui em cima. Ó, ele criou os pontos da curva de nível. Se eu for lá no 3D agora, ó, já vou ver que tem uma curva de nível ali. A mesma coisa a gente vai fazer com os demais. Então, se eu ainda tiver com a ferramenta selecionada, posso aqui ir clicando e gerando pontos nessas outras linhas que eu acabei de criar. Agora eu não preciso mais dessas referências, né? Posso selecionar elas, deletar, tá? E agora eu tenho meu terreno aqui com as curvas de níveis. Como é que eu mudo as alturas delas, né? Então eu vou selecionar, se eu clicar aqui em cima do ponto, ó, e vir aqui em Elevation Mesh Point, eu tenho a altura desse ponto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aplicar em todas e vou colocar 50 centímetros, tá? E aplicar em todas. Olha só o que ele fez, aqui no 3D, ó, ele modificou todas as curvas de níveis. E esse ponto aqui, ó, essa altura desse ponto aqui, já vou colocar ele a 50 centímetros. Posso fazer isso em 2D ou em 3D também, tá? Então, ó, modificou as curvas de níveis. Então, ali menos 5, aqui eu vou colocar, selecionar aqui, essa curva aqui, eu vou aplicar em todas também, uma altura. Então, ali está menos 50, aqui dá para colocar 70 centímetros, né? Então, menos 0,20 aqui, aplicar. Então, aqui já baixou. E nesse aqui, nós vamos colocar menos 0,70, tá? E aplicar. Agora, ó, se nós formos para o nosso 3D, ele fez uma declividade aqui desse terreno. E aqui, então como aqui nós clicamos em cima do elemento e colocamos menos 70, nós podemos também clicar nesse ponto, mexer na altura dele e colocar menos 0,70, tá? Só que aqui não vou aplicar todos, senão ele vai pegar todas as arestas. Então aqui e esse ponto também, menos 0,70. Dou Ctrl V e aplico. E aí, fica feio aqui? Fica feio, tá? Então isso aqui é uma coisa, vou tirar aqui a vista de referência. E aí isso aqui é uma coisa delicada, que é uma coisa que a gente vai mexer agora, a representação em planta desse terreno, né? Vamos lá no pavimento térreo, selecionamos ele, ó, e aqui, ó,
Floor Plans and Sections, eu posso selecionar ela aqui, e aqui nós temos algumas opções de vistas, e aqui eu tenho Rich Selection, eu posso tirar essa opção aqui, Show Booster Definition Right, e aí eles somem aquelas linhas feias que estavam ali, estavam poluindo o desenho, tá? Então, se nós formos no 3D agora, também não aparece nada, fica bonitinho o desenho com o 3D. E a mesma coisa no corte, vai aparecer ali o desenho do corte do terreno. Tem uma coisa que é importante a gente fazer, que observa aqui na vista, o terreno está dentro da estrutura. Então, se eu quiser, eu posso aqui no 3D selecionar a viga, ou posso vir aqui selecionar essa opção de desagrupar, selecionar tudo, colocar como esse elemento como operador, esse aqui também, esse e esse, né? Eu clico com o botão direito, venho aqui em conexão, fazer operação de elementos sólidos, venho aqui em adicionar isso aqui como operadores, tá? Clico no terreno, coloco como alvo e depois venho aqui e coloco subtração com extrusão para baixo, tá? E executo, e aí ele corta. Opa, ele cortou também a fundação aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, porque não é bem isso. Então vamos lá, selecionar tudo aqui, e agora a gente vai colocar esse elemento aqui como subtração somente da geometria. E a gente vai, como a gente selecionou ele como operador, e esse terreno aqui como alvo, e executar. Agora, o que ele fez lá no nosso corte? Ele cortou o terreno, tá? Mostrando aqui, fazendo desse aqui uma geometria única e esse aqui outra, tá? Então, beleza. Então tá aqui o nosso projetinho, tá? Tem outra coisa que também vale a pena nós fazermos, que é colocarmos árvores no nosso projeto. Então vamos lá. A gente pode vir aqui em desenho e vir em objetos, tá? E procurar por árvore. Lembra que tem que colocar o acento, tá? Colocar aqui árvore simples, modelo de árvore simples, ou pode ser aqui modelo detalhado 25. Vamos escolher uma árvore aqui, essa segunda, tá? E após escolher ela, né? Opa, escolhemos. Vamos para o próximo item. Nós vamos colocar aqui mostrar ramos, manter, né, no 3D, e manter essa altura. E aqui no tipo detalhado, nós vamos mudar aqui o diâmetro da folha para 15 centímetros, e a densidade, que seria a quantidade de folha, vamos colocar em 90. E resolução da coroa também, resolução das folhas 3, ok. Nós vamos só mudar agora a representação dela em planta. Vamos colocar aqui a representação dela em planta, essa última opção aqui, ou pode ser também essa aqui. Colocar uma trama de 50%, caneta, aqui nós vamos colocar um verdinho, esse segundo verdinho aqui, e colocar uma caneta de fundo, que seria transparente aqui, caneta, e ok. Agora eu posso colocar, antes de colocar ela aqui, se a gente colocar a árvore aqui nesses pontos, ela vai ficar transparente, fica bem bonitinha ali. Só que tem uma questão, que quando nós vamos lá no nosso 3D, ela vai estar voando, tá? Então, a gente vai mudar um pouquinho isso, porque a gente tem uma outra forma de fazer isso. Nós vamos vir aqui em Windows e paletas e colocar aqui coordenadas. E nessas coordenadas tem uma opção aqui, a gente vai agora em objeto, ele já pegou as referências desse último objeto. Eu posso vir aqui em Alt, pegar as referências da planta, e agora ele ativa a opção de gravidade. Eu posso colocar aqui em terreno, tá? E aí eu coloco, conforme eu vou colocando as plantas aqui, né? Isso vai... não vou colocar muito, porque senão pesa demais, né? Mas aqui, essa aqui, eu vou mudar um pouco, vou colocar 5 por 5.
e a altura de 7 metros, tá? E aí essa aqui eu vou pegar, eu vou dar um Alt, um Ctrl Alt, que é Ctrl Z. Vou pegar apertar o Alt para pegar a gotinha e dar colar ela em outros elementos. Então eu posso lá no 3D e agora sim, ó, a gente vai ver que as árvores estão associadas ao terreno, tirando essa aqui que eu tinha colocado antes, né? Mas agora elas estão da mesma altura. Nós podemos também modificar isso aqui, pegar aqui as árvores, ó. Como elas estão pesadas, talvez eu seja ficar bem pesada aí para você também, que a geometria é muito pesada. A gente vai lá no pavimento térreo, selecionar elas, dar um Ctrl T e mudar aqui, ó, a quantidade de folhas aqui. Então, podemos colocar aqui umas 70% de folha, e aí ela já tem uma representação um pouquinho melhor, tá? A gente vai lá, ficar mais limpa. Também, ó, às vezes também dá pra modificar elas, colocar aqui, vou pegar ela aqui mesmo, Ctrl T, e modificar o modelo, que está muito fechado, às vezes dá para colocar um outro modelinho, talvez essa aqui, essa mais baixa, mas vamos manter aquela ali mesmo. Ok. Essa aqui é legal, né? Vou tentar manter aqui. E essas aqui, ó. Aqui eu vou diminuir, então aqui eu vou colocar 4 e a altura, em vez de 14 metros, vou colocar 8, tá? Então essas aqui são árvores menores. As árvores menores eu vou colocar numa outra cor. Então aqui, ó, nós vamos colocar essa árvore numa outra cor aqui, talvez esse verdinho aqui, e aí, ó, fica mais bonitinho. Tem outra coisa que dá pra gente fazer aqui já para ficar melhor a representação, mudar para 50 a vista aqui das canetas, né? Fica mais claro, e aqui também fica melhor o desenho, tá? Mas no 3D ela já mudou um pouco. Nós podemos selecionar todas as árvores também lá no próprio térreo, né? E fazer algumas modificações, né? Com relação à quantidade de folha. Vocês viram como estava feio ali, né? Ctrl T, veio aqui na representação, coroa e dimensão da folha, em vez de 40, a gente coloca 15 centímetros e densidade aqui. Agora a gente vai colocar para 90 mesmo, para ficar bastante folha, dá um ok. E agora ela mudou, ficou um pouquinho mais bonitinha, ficou melhor. E essas mais baixas aqui, ó, essa aqui a gente pode selecionar elas e colocar também que a altura, a resolução das folhas na de trás aqui seria a resolução do tronco, a altura do tronco a gente pode colocar 2 metros para ela ficar mais, ela baixou, ficou melhorzinha. Ficou mais bonitinho, né? Pronto, isso aí, nossa casinha da casa Rap, né? Bem parecida, e depois nós podemos trabalhar com outras coisas nesse nosso modelo. É isso aí, pessoal. Obrigado e vamos à obra.